Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são às sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Se Deus tocar no seu coração para você vir adorar a Deus juntamente conosco, para vir aprender a palavra de Deus conosco, louvado seja Deus. Para nós é um privilégio tê-los conosco, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão, a partir deste momento, assistindo esse vídeo maravilhoso, que você parou para ouvir a palavra de Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você vai ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Por isso que é bom nós examinarmos as Escrituras Sagradas e estarmos sempre ouvindo a palavra de Deus para adquirirmos conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou trazer para vocês a palavra de Deus neste momento. Louvado seja Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 4 ao 7, que nos fala sobre, louvado seja Deus, Davi e Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nessa leitura maravilhosa que nós vamos aprender a partir desse momento, louvado seja Deus, nós vamos ver que Davi determinou 5 vitórias para ele sobre o gigante Golias. E todas 5 ele conseguiu. Louvado seja Deus. Comigo, com você, conosco não será diferente. Tá certo? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 4 ao 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Versículo 6. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Versículo 7. Louvado seja Deus. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão. Louvado seja Deus. E o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele um escudeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu li do versículo 4 ao versículo 7. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O versículo 4, como nós já vimos, começa dizendo: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Glória a Deus. Um homem guerreiro. Golias não era um homem qualquer. Golias não era um homem comum. Golias era inimigo do povo de Deus. Glória a Deus. E ele era guerreiro, ele era um campeão de guerra. Louvado seja o nome de Jesus. E ele todos os dias insultava o povo de Deus.
Era. Dizia que o povo de Deus era frouxo, que não tinha um homem de coragem ali para enfrentá-lo, louvado seja Deus, e que se viesse alguém enfrentá-lo, ele o mataria, louvado seja Deus. E o versículo sagrado diz que, cita o nome dele, né? Golias de Gate. Glória a Deus. Golias era o nome dele. A palavra Golias é uma palavra hebraica e significa exílio. Golias de Gate. E Gate era uma das 5 cidades principais dos filisteus. Isso está lá em Josué, lá no capítulo 13, no versículo 3. Pois bem, Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Golias, além de ser um homem guerreiro, um campeão de guerra, louvado seja Deus, ele era alto. Louvado seja Deus. Diz as Escrituras Sagradas que ele tinha 6 côvados de altura e 1 palmo. O côvado era uma medida antiga, louvado seja Deus. Hoje nós usamos uma trena, né? Louvado seja Deus. Hoje nós usamos a palavra metro, louvado seja Deus. Mas antigamente era côvado, louvado seja Deus. E o côvado, louvado seja Deus, ele atingia da ponta do dedo ao cotovelo, louvado seja Deus. O côvado antigamente, ele era 44 centímetros, 4. Louvado seja Deus. Golias tinha 6 côvados de altura e 1 palmo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, 6 côvados. Como eu já disse, o côvado era 44 centímetros, 4. Para 6 côvados, louvado seja Deus, 6 vezes 44 centímetros, 4, dá 2 metros e 66 centímetros. Louvado seja Deus. Isto só os 6 côvados, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, de comprimento. Louvado seja Deus. Normalmente um palmo de um homem normal é 22 centímetros, 23, louvado seja Deus. De um homem normal, louvado seja Deus. Mas como Golias era alto, louvado seja Deus, o palmo de Golias, ele tinha 26 centímetros, louvado seja Deus. 26 centímetros com, louvado seja Deus, 40, se lembra que eu disse? O côvado é 44 centímetros, 4. 6 côvados dá 2 metros e 66 centímetros. 2 metros e 66 centímetros de côvado e agora 26 centímetros de 1 palmo. Louvado seja Deus. A altura de Golias era 2 metros e 92 centímetros de altura. Era um homem alto. Louvado seja Deus. Enquanto Davi era baixinho. Louvado seja Deus. Davi tinha aproximadamente mais ou menos 1,5 metro, 1,60 centímetros de altura. Que diferença para 2 metros e 92, né? Louvado seja Deus. Golias tinha mais ou menos 1,30 m a mais do que Davi. Isso só de altura. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o versículo 5, louvado seja Deus, diz: trazia, Golias, viu que trazia? Trazia na cabeça um capacete de bronze. Esse capacete de bronze que Golias trazia na cabeça era como um emblema de proteção. Louvado seja Deus. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Louvado seja Deus. Essa couraça de escamas que Golias vestia, louvado seja Deus, ela protegia do corpo, louvado seja Deus, até os joelhos. Louvado seja Deus. Então, pois bem, diz o versículo sagrado: e vestia uma couraça de escamas, louvado seja Deus. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. O peso da couraça que Golias vestia, como diz aqui o versículo, era 5.000 ciclos. Hoje nós usamos a palavra quilos, né? Louvado seja Deus. 5.000 quilos de bronze, 5.000 ciclos de bronze, desculpa. 5.000 ciclos de bronze. Um ciclo, ele pesava 12 gramas, louvado seja Deus. Isso um ciclo. A couraça dele pesava 5.000 ciclos, louvado seja Deus. Ou seja, o peso dela total era aproximadamente 90 quilos. Só
a couraça dele. Louvado seja Deus. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Grevas caneleiras. Louvado seja Deus. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Essas grevas, essas caneleiras, ela protegia do joelho até o calcanhar. Se lembra que eu disse que a couraça era do corpo até o joelho, né? Louvado seja Deus. Tinha que deixar o espaço do joelho, por causa do movimento. Louvado seja Deus. Para a perna drobar. E essas grevas, essas caneleiras, protegia dos joelhos até o calcanhar. Louvado seja Deus. E um escudo, louvado seja Deus. E um escudo ele trazia sobre ele. Glória a Deus. Já o escudo, louvado seja Deus, era um dardo, louvado seja Deus. Um dardo. Um dardo é uma arma de arremessão, louvado seja Deus, de arremessar. Louvado seja o nome de Jesus. Ele trazia com ele. Golias era materialmente todo protegido, todo preparado, todo pronto. Glória a Deus. E o versículo 7 diz: E a haste da sua lança era como eixo de tecelão. O que é um eixo? O eixo de tecelão. O eixo de tecelão é uma peça sobre a qual gira alguma coisa. Louvado seja Deus. De tecelão. E esse eixo de tecelão, louvado seja Deus, ele tinha 2,10 metros de comprimento, louvado seja Deus, e pesava 25 quilos. Só esse eixo de tecelão. Louvado seja o nome de Jesus. E diante dele ia um escudeiro. Um escudeiro era um soldado, louvado seja Deus, que ia carregando um escudo, louvado seja Deus, na frente de Golias, para defender as flechas que fossem atingir Golias. Ia diante dele um escudeiro, um soldado carregado com um escudo, que esse escudo do soldado pesava 30 quilos. Louvado seja o nome de Jesus. Então você veja bem, Golias, veja a capacidade de Golias, né? Aos olhos humanos, Davi não tinha condições nenhuma de vencer Golias. Olhando para o lado material, era impossível Davi vencer Golias, louvado seja Deus. Se for olhar para o lado material também, para o lado humano, é impossível você vencer as lutas que você está passando, os problemas, as dificuldades, as doenças, louvado seja Deus, o desemprego, a crise, louvado seja Deus, as tentações, as aflições, se for olhar para o lado humano. Mas se eu e você olharmos para a palavra de Deus, que é exatamente o que nós devemos olhar, louvado seja Deus, isso não é nada. Nós venceremos tudo, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Então, olhando para o lado humano, era impossível Davi vencer Golias, louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, glória a Jesus, Golias, só o peso dele, como eu já disse, a altura dele era 2,92 metros de altura. Ele pesava 103 quilos, Golias, louvado seja Deus. Enquanto, louvado seja Deus, Golias tinha 2,92 metros de altura, Davi tinha aproximadamente 1,50 metros a 1,60 metros. Enquanto Golias pesava 103 quilos, Davi pesava 50 e poucos quilos, mais ou menos 60 quilos. Veja que diferença, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, juntando tudo, o peso de Golias, 103 quilos, com a armadura dele, louvado seja Deus, o total eram 250 quilos. Louvado seja Deus. Enquanto a roupa de Golias, como eu disse ainda agora para vocês, pesava aproximadamente 90 quilos, louvado seja Deus, a de Davi não pesava mais do que 50 gramas. Era roupa de pastor de ovelha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, aos olhos humanos era impossível Davi vencer Golias, mas Davi servia ao Deus de Israel. É esse o Deus que eu, que você, que nós servimos. Louvado seja Deus. E
Davi, louvado seja Deus, ficou sabendo da afronta de Golias contra o exército de Deus. E Davi perguntou o que é que vai ganhar quem vencesse esse incircunciso filisteu. Davi nunca chamou Golias de gigante. Apesar de Golias ser um gigante, Davi nunca disse esse gigante. Apesar de Golias ser um campeão de guerra, Davi nunca chamou Golias de campeão. Não. Chamou de incircunciso filisteu. Louvado seja Deus. Você nunca diga que o problema é maior. Louvado seja Deus. Deus é maior do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele está com você, você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. E Davi, sabe o que foi que aconteceu? Louvado seja o nome de Jesus. Lá no versículo 48, eu li aqui o versículo 4 ao 7. Lá no versículo 48 ao 50, fala sobre a batalha. Eu vou ler para vocês. Diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar com o filisteu. O inimigo do povo de Deus, que era Golias, glória a Jesus, diz a palavra de Deus, levantando-se. O inimigo se levantou contra o povo de Deus, os israelitas, louvado seja Deus. Mas Davi, que era um servo de Deus, não ficou assentado, cabisbaixa, reclamando da vida, se lamentando. E agora o que eu vou fazer? E agora o que será de nós? Golias é campeão de guerra, Golias é invencível. Não, louvado seja Deus. Diz o versículo sagrado: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, louvado seja Deus, olha o que diz o versículo: apressou-se Davi e correu ao combate. Davi não perdeu tempo. Eu, você, nós não temos que perder tempo contra o nosso inimigo. Louvado seja Deus. Se ele se levanta contra nós, e ele se levanta, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu acho interessante que muitos cristãos dizem que o inimigo se levanta para cair. Se o diabo se levantasse, se ele soubesse que ia se levantar para cair, ele preferia não se levantar, não. Ele preferia ficar postado. Ele se levanta para vencer. Não é para cair. Ele se levanta para vencer. Para derrotar o povo de Deus. Só que ele não vence nem derrota. Aí ele cai por terra, que nem Golias caiu. Mas ele não se levanta para cair. Ele se levanta para vencer. Para ganhar a batalha. Louvado seja Deus. Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi se apressou, não perdeu tempo, e foi para o combate. Louvado seja Deus. Eu e você temos que se levantar. Se levantar aqui é mais do que ficar de pé, é tomar uma atitude, é tomar uma posição. Louvado seja Deus. E agir sobre a palavra de Deus e ir ao combate. E vai voltar mais do que vencedor. Versículo 49 diz: e Davi meteu a mão no alforje. Louvado seja Deus. O alforje, ele era uma sacola feita de couro para levar dinheiro e alimento para a jornada, para a viagem. Nessa ocasião, Davi usou o alforje para botar as pedrinhas para vencer Golias. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Tomou uma pedra, então é porque ele tinha colocado mais. Glória a Deus. Diz os historiadores que Davi colocou 5 pedras no alforje. Aquelas 5 pedras representam as 5 letras do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Davi botou 5 pedras, mas ele já sabia. Uma é para Golias. Ele sabia que com uma só ele ia derrotar Golias. E 4, se os soldados de Golias vierem, eu estou preparado, eu estou pronto. Davi era prevenido. Davi era preparado. Eu, você, nós temos que estar preparados para enfrentar o inimigo, para enfrentar as lutas, os problemas, as crises, louvado seja Deus, as doenças, as enfermidades. Pois bem, e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, louvado seja Deus, e feriu o filisteu na testa, louvado seja Deus.
e a pedra se lhe cravou na testa. Então, veja bem, e tomou dali uma pedra, e com uma funda, a funda era no nosso linguajar hoje, é um estilingue, é uma baleadeira, pronto. A funda era um pedaço de couro, vamos dizer, um pedaço de borracha, grande, no meio um pedaço de couro, era onde colocava a pedra, e depois outro pedaço de borracha. Ele pegava aqueles 2 pedaços de borracha, dobrava, segurava as 2 pontas e a parte do couro ficava debaixo com a pedra. E ele girava, louvado seja Deus. E tomou dali uma pedra e com uma funda ela atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra, louvado seja Deus. Foi o que aconteceu com Golias, caiu de cara no chão, caiu com o rosto em terra, louvado seja Deus. Por quê? Porque se levantou contra o exército do Deus vivo. A igreja de Cristo é o exército do Deus vivo. O inimigo é o diabo, louvado seja Deus, que tem se levantado contra nós. Se nós usarmos as armas que Deus nos deu, que é a palavra dele, que é a fé, que é a autoridade do nome de Jesus, nós também venceremos o inimigo, como Davi venceu Golias, e o inimigo, assim como Golias caiu com a cara no chão, o diabo vai cair com a cara no chão também, louvado seja Deus, derrotado e vencido. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 50 diz, assim, quer dizer, dessa maneira, Davi prevaleceu. A palavra Davi é uma palavra hebraica e significa amado. Assim como Davi era amado de Deus, eu, você, nós somos amados por Deus. Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode até se admirar, se espantar com isso que eu vou dizer, mas é verdade. Deus não ama a Jesus mais do que ama eu e você, de maneira nenhuma. O mesmo amor que ele tem por Cristo, ele tem por mim e por você. Não é menos nem mais, é o mesmo amor. Ele nos ama da mesma maneira que ele ama a Cristo. Nós somos amados de Deus. E a palavra Davi significa amado. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu. Davi não perdeu a batalha. Davi não perdeu a luta. Davi não perdeu a guerra. Davi prevaleceu, diz o versículo 50. Assim Davi prevaleceu. Você sabe o que significa a palavra prevalecer? A palavra prevalecer significa levar vantagem. Golias não levou vantagem contra Davi. Foi Davi que levou vantagem contra Golias. Louvado seja Deus. Apesar que Golias, fisicamente, materialmente, tinha vantagem contra Davi, porque tinha 2 metros e 92 centímetros. Pesava 103 quilos. Louvado seja Deus. Tinha lança, tinha escudo, tinha espada. Louvado seja Deus. Era campeão de guerra, era forte. Olhando o lado material, Golias tinha vantagem para vencer a luta contra Golias. Mas foi o contrário. Louvado seja Deus. Assim Davi prevaleceu, levou vantagem contra o filisteu, contra Golias. Golias era o inimigo do povo de Deus. O diabo é o nosso inimigo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E da mesma maneira que Davi levou vantagem contra Golias, que Davi prevaleceu, nós vamos prevalecer. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, está escrito lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Palavra de Jesus Cristo. Você acha que ele se enganou ao dizer isso? Você acha que ele mentiu? Louvado seja Deus. Claro que não. Ele disse, e as portas do inferno, louvado seja Deus. Quer dizer que o inferno tem porta? Não, o inferno não é um apartamento. O inferno não é uma casa para ter portas. Louvado seja Deus. Né? E as portas do inferno, está no plural, e as portas do inferno. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo disse, nem o poder da morte pode evitar. Louvado seja Deus. Uma porta, louvado seja Deus, ela fechada, ela evita de alguém entrar. De alguém que está fora, uma porta fechada, ela evita de alguém entrar. E evita de quem está dentro sair. Louvado seja Deus. Então Jesus estava dizendo, e as portas do inferno, ou seja, nem o poder da morte, louvado seja Deus, que serve como uma porta,
para tirar o ímpio desse mundo aqui e levar para lá? Jesus disse, nem as portas do inferno, nem o poder da morte pode evitar. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, nem o poder da morte levará vantagem contra a minha igreja. Se você pertence à igreja de Cristo, o diabo não vai levar vantagem contra você. Não importa a luta que você está passando, não importa o problema, não importa a doença, não importa a enfermidade, não importa a situação. Se você pertence à igreja de Cristo, você botar a palavra de Deus em prática, o diabo vai ser derrotado em nome de Jesus e você vai sair vencedor. Você vai prevalecer contra o inferno. Louvado seja Deus. Pois bem, o Senhor Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Não prevalecerão, ou seja, não poderão vencer a minha igreja. Se eu e você pertencemos à igreja de Cristo, nem o poder da morte irá nos vencer. Louvado seja Deus. Se nós pertencemos à igreja de Cristo, não é a igreja Assembleia de Deus, a igreja universal, a igreja mundial, a igreja da graça, a igreja Senhor dos Exércitos, a igreja batista, a igreja fulana, ciclana. Não, esqueça isso. Isso é só placas. Louvado seja Deus. Se nós pertencemos à igreja de Cristo, o que é isso? A igreja de Cristo era uma igreja vitoriosa. Ela é uma igreja vitoriosa. Então, se nós pertencemos à igreja de Cristo, nós somos vitoriosos. Nós somos vencedores. Jamais as portas do inferno, o poder da morte irá nos vencer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós pertencemos à igreja de Cristo, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Aí diz o versículo sagrado 50 que eu estava lendo. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Louvado seja Deus. Estava perto de Davi enfrentar Golias, Davi procurou Saul. Davi foi falar com Saul, que era o rei de Israel, louvado seja Deus, que queria enfrentar Golias. Quando o rei Saul viu Davi, disse, meu filho, querer é uma coisa, agora poder é outra. Louvado seja Deus. Você não tem condições de enfrentar Golias. Golias é um campeão de guerra. O rei Saul disse para Davi. Golias nunca perdeu uma batalha, Davi. E você é um simples pastor de ovelha. Davi disse para Saul, rei, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Saul ficou, pois não, pode falar, jovem. Louvado seja Deus. Davi disse ao rei Saul, olhe, rei, eu estava tomando conta do rebanho de ovelhas do meu pai. Sim. E aí, eu estava tomando conta do rebanho de ovelhas do meu pai. E de repente, o rei, surgiu um leão. Pegou uma ovelha do meu pai. E o senhor sabe o que foi que eu fiz? Sei. Sim, e você deu no pé e correu. Eu dei no pé e corri. Mas só que eu corri para cima do leão. E tomei dele a ovelha e matei. Sem ter nenhuma arma na mão. O rei Saul ficou olhando para Davi assim, espantado. Rapaz, é verdade? Ele disse, é verdade. Pode procurar saber do meu pai. Louvado seja Deus. E para refrescar mais a sua memória, o rei Saul, eu tenho outro testemunho para dar. E o rei Saul, então, diga. Outra vez, após eu ter matado esse urso, rei, após eu ter matado esse leão, surgiu um urso, louvado seja Deus, e partiu para cima das ovelhas do meu pai, e você correu. Sim, rei, da mesma forma como eu fiz com o leão, eu corri para cima do urso. Peguei o urso, tirei a ovelha do meu pai e o matei. Louvado seja Deus. E assim como eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse incircunciso filisteu. Louvado seja Deus. Você pensa, o que é que você acha? Um urso, louvado seja Deus. Um urso, ele pesa aproximadamente 200 quilos. Louvado seja Deus. 200 quilos. E para você ter uma ideia, uma tapa de um urso numa pessoa, joga uma pessoa com 5 metros de distância. E Davi, um rapazinho, hein?
E o rei Saul ficou espantado com aquilo ali. Pois, meu filho, que o Deus de Israel seja com você. Louvado seja Deus. E Davi foi e venceu o gigante Golias. Louvado seja Deus. Olha o que Davi disse na hora de enfrentar Golias. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Vocês lembram que eu disse no início dessa mensagem que Davi determinou 5 vitórias sobre Golias e todas as 5 ele conseguiu? Pois bem, escuta as 5 que ele determinou. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão uma vitória. Davi determinou sobre Golias, a primeira. A segunda, e ferir-te-ei, 2 vitórias. E tirarei a tua cabeça, 3 vitórias. Louvado seja Deus. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. E o teu corpo o levo dar para os urubu comer. 4 vitória. E as bestas, louvado seja Deus, da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Determinou 5 vitórias. Todas essas 5 vitórias aconteceram. Louvado seja Deus. Se você botar a palavra de Deus em prática, você pode determinar a sua vitória sobre o diabo, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a crise, louvado seja Deus, sobre as tentações, e você vai conseguir. E você vai vencer. Louvado seja Deus. O mesmo Deus de Davi é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Assim como Deus amava Davi, que a palavra Davi, como eu já disse, significa amado, Deus ama a mim e a você da mesma maneira. E não será diferente. Assim como ele deu a vitória a Davi, ele dará a você. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você gostou dessa mensagem, louvado seja Deus, glorifique o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Exalte a Ele, louvado seja Deus, porque foi Ele quem falou com você. Eu apenas preguei. O pregador prega, mas quem fala é Deus. Então, foi Deus que falou com você. Então, glorifica Ele, louvado seja Deus. E se você quiser nos ajudar, compartilhe essa mensagem, divulgue, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, deixe o seu link aí. Louvado seja o nome de Jesus. Se inscreva nesse canal e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.